Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e bênção para o nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Seja bem-vindo ao nosso canal Esclarecendo o Islã. E esta é a segunda edição sobre, no que tange o terrorismo, né? Sobre terrorismo em si. E assim como eu disse na primeira edição, defini, dei algum ponto de vista, definir o que seria o terrorismo em si e citei no que tange porque Allah mandou o profeta sallallahu alaihi wasallam, enviou versículos alcorânicos que supostamente, né, mandam matar. Porque digo supostamente porque os versículos, assim como eu expliquei na primeira edição, são de legítima defesa. Al-Corão 2:190 diz: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, que combatei, né, pela causa de Allah aqueles que vos combateram. Porém, certamente Allah não gosta dos transgressores, do agressor em si. Deve combater especialmente aquelas pessoas que vos combateram no passado. O profeta foi combatido e, consequentemente, ele tinha que responder. Isso é questão de honra. Assim como eu não devo aceitar sair alguém onde sai, vir me assaltar na minha própria casa, me humilhar na minha própria casa. Então eu devo lutar por causa da minha honra. Não é questão só de ele levar meus bens, mas sim ele está indo contra a minha própria honra em si. E eu expliquei de que esses versículos tiveram motivos que se chama Sabab Nuzul, motivo pela causa foi revelado. Foram revelados esses versículos. Tem essa regra no Islã. Existem dois tipos de versículos. Um versículo é a base do livro em si, e outros versículos Allah revelava consoante a situação para responder à situação. Alguns vinham, perguntavam para o profeta e o profeta não tinha resposta. Então o profeta dizia, inshallah, aguarde, assim que Allah revelasse o versículo, ele então transmitia aquilo em forma de resposta. E assim, também para responder, quero aproveitar esse momento para responder aquele amigo que eu teve um bate-papo com ele. E ele dizia que a regra do Islã é chegar a convidar alguém para o Islã. Se você não aceita, então assim deve ser morto essa pessoa. Sim, alguém disse isso aí há dias atrás. Apesar que, sim, disse isso aí. E só para responder isso aí eu vou citar Surat al-Baqarah, que é a Surat al-Corão 2, versículo 156, em que Allah diz no Corão que lá ikraha fi din, não há imposição no que tange a religião. Não há imposição. Eu não devo impor ninguém naquilo que foca, que diz respeito à religião. Eu não devo obrigar ninguém a abraçar a religião islâmica. Isso que quem diz isso é o Alcorão. Não são minhas palavras, é o Alcorão. Qualquer um pode confirmar nas referências que eu acabo de citar. Então, se não há imposição na religião, dizendo o próprio Alcorão, como eu posso sair com minha katana e posso sair com minha arma e ir obrigar alguém a entrar no Islã? E se eu faço isso aí, eu estou a cumprir com o Alcorão ou estou a cumprir com os meus interesses? Aí ficou a pergunta. E existem condições que eram observadas, essas condições que foram observadas, que estavam sendo observadas na altura, rigorosamente, que não poderiam ser transgredidas essas condições. Estou a falar, primeira condição, nessas batalhas islâmicas, você não poderia matar mulher. Era proibido matar uma mulher, qualquer que seja, basta que seja mulher, era extremamente proibido. Era proibido matar crianças inocentes, seja mulher criança, assim como homem criança. Era proibido matar qualquer pessoa indefeso, ou velhos indefesos. Era proibido matar. Não importava se essa pessoa era idólatra ou era judeu cristão, não importava.
era extremamente proibido matar um soldado que se rendeu. Era proibido matar. Agora, nosso terrorista de hoje em dia, o que ele faz? Usa bombas nucleares. Bombas atômicas é o que ele usa para fazer o quê? Exterminar pessoas. Se é que o ataque que houve lá no dia 11 de setembro, com coisa, Bin Laden, sim, quando bombardeou aquele prédio lá, a Torre Gêmea, né? Aquilo é já ao violar limites islâmicos. Se fosse que ele estava a lutar pela causa de Allah, então ele estava fora daquilo que é parâmetros de Allah, porque ele não sabia se lá dentro tinha crianças, se lá dentro tinha inocentes, se lá dentro tinha mulher, e acabou ele matando todas essas pessoas. Então essas pessoas, automaticamente, mesmo se fosse na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, se fosse na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa seria rejeitada, essa pessoa seria repudiada. Então não tem como relacionar esses fatos isolados, que não tem nada a ver com o Islã, só para denegrir toda a comunidade islâmica. Isso aí seria uma covardia intelectual, né? Desculpa pela expressão, né? Mas não faz sentido em si. Não faz sentido julgar uma camada social inteira só através de alguns. Até se formos ver isso aí na filosofia, também acaba sendo uma falácia. Chama-se falácia da generalização precipitada. Quando você tem amostra limitado, tem algumas amostras limitadas, e você já julga que todo o conteúdo é da mesma vertente. Então isso acaba sendo falácia. E falácia significa enganar em si. Falácia é enganar. Então quando você tenta julgar a comunidade em si, a comunidade islâmica, através de alguns, sem você experimentar, procurar saber através desses muçulmanos o que eles pensam a respeito disso, então isso acaba sendo uma falácia que você faz contra os muçulmanos. E sem mais delongas, sem tentar perder tempo, né? Agora vamos comparar o terrorismo, os versículos que são considerados como sendo violentos no Alcorão e na Bíblia. Eu já citei que no Alcorão trata-se de legítima defesa, uma legítima defesa. O profeta foi expulso e ele tinha que expulsar. Onde essas pessoas eles fizeram o que ele expulsaram? Matai-os onde vos encontrardes, e expulsai-os de onde vos expulsaram. Alcorão 2, 190. Deve matar as pessoas que começaram a vos atacar. Deve expulsar as pessoas de onde essas pessoas vos expulsaram, porque a sedição pela idolatria é mais grave que um morticínio. Então, na Bíblia, o que encontramos? Vamos encontrar lá em que Jeová manda matar crianças, inocentes, mulheres, adulto. É um versículo esse aí de Ezequiel. Manda matar mulher, criança, todo o que encontrar lá na comunidade deve matar. Criança, mulher, eu já citei que é proibido matar no Islã. No outro versículo, a boca Moisés é que ordena. Moisés, visto que foi feito Deus pelo Jeová e Arão como sendo o seu profeta, então ele manda 12.000 soldados fortes mesmo, com uma ordem de ir passar fio de espada numa comunidade, matando tudo e todos, destruindo plantas, animais, tudo. E quando foi lá e manda reservar as virgens. Aliás, os soldados deixaram as mulheres e trouxeram para casa. E Moisés, quando viu aquilo, ele repudiou. Ele disse: por que deixaste vivas as mulheres? Então deve matar as mulheres que tiveram relações sexuais
com o homem, seja com seus maridos, se não importa para ele, deixando especialmente as virgens, porque seria para estupro em massa. Esse aí é um profeta de Deus que foi ordenado pelo Jeová para cometer esse tipo de atrocínio. Então, nesses versículos, claramente, vimos que não se trata de paz. Como se não bastasse, tem outro versículo no curso na Bíblia, onde diz assim: se você chega numa comunidade, primeiro deve propor paz. Se eles aceitarem o quê? Se aceitarem a paz, se aceitarem essa paz, então o que deve acontecer? Todo habitante dessa cidade deve ser escravo de Moisés. Todos eles devem servir para Moisés e devem pagar um tributo para o próprio Moisés. Então, se por acaso eles rejeitaram aquela paz que seria, se eles rejeitarem ser escravo, que Jeová chama de paz, o que deve acontecer? Deve passar o fio da espada. Deve exterminar todo o povo lá, tudo que encontrar lá, tudo deve queimar. Então, se formos a ver esses versos e esses versos do Alcorão, com a história em si, vamos levar em conta fatos antropológicos, né? Nosso profeta ali em Meca foi expulso. Foi expulso contra a sua própria vontade para Medina. De Medina, eles tinham que retornar para exigir os seus direitos. Os kufari combateram primeiro o nosso profeta e ele tinha que se defender. E contra esses versículos em que Jeová manda a Moisés ir a uma comunidade que não tinha uma comunidade limpa, né? Que estavam lá porque tinha algumas práticas que Jeová não gostava, e manda para eles chegarem lá, se submeter, mandar as pessoas serem seus escravos. Só para viver na comunidade deles, devem fazer o que? Pagar um tributo. Devem pagar um tributo, caso contrário, deve ser exterminado. Onde só há terrorismo aqui? Claramente. Onde existe um terrorismo. Obviamente que que a Bíblia incita mais ódio do que parece, mas isso aí já não é visível. Isso já não é visível. Só o que é visível é quando o muçulmano é muçulmano, é terrorista e pronto. Não importa qual é o motivo, porque a causa, nada, não importa. Só o que importa é que o muçulmano é terrorista e isso basta. وما علينا إلا البلاغ المبين واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن شاء الله. Caso haja algumas dúvidas, inshallah podemos fazer a terceira edição, mas por enquanto ficamos por aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shalom Adonai.